Olá, minha protagonista, você que está participando desse congresso maravilhoso de mulheres empreendedoras, de mulheres protagonistas. Vocês devem estar se enriquecendo com tanta riqueza compartilhada em cada um dos temas que trouxeram vocês hoje a esse fabuloso congresso, né, de mulheres. Então, primeiro eu quero dar as boas-vindas a vocês a esse espaço. Meu nome é Sandra Lima Coach e eu vou estar compartilhando com vocês, né, como construir a vida que eu quero ter. Essa maravilhosa aventura de empreender. E a gente empreende desde que a gente é pequeno, né? Desde que a gente é pequeno, a gente vai fazendo coisas na nossa vida. A gente foi empreendendo quando criança, a gente foi empreendendo ir para a escola, ir fazendo descobertas, aquilo que eu gostava, aquilo que eu deixava de gostar. A gente foi empreendendo depois, quando a gente foi crescendo e descobrindo aquilo que a gente queria estudar. Então, são muitas as possibilidades da gente ter, né, de viver essa maravilhosa aventura que é viver, que é empreender. Mas, para isso, uma pergunta, né? Qual é a vida que eu quero? Para eu saber, né, como construir a vida que eu quero, primeiro eu tenho que saber qual é essa vida. Né? O que eu quero? O que eu quero? Quais são as coisas que eu gosto de fazer? Quais são as coisas que me apaixonam? O que faz com que eu me levante de manhã e realmente planifique a minha vida, me encha de alegria, me encha de luz, né? Isso é tão importante a gente descobrir. E eu vou pedir para vocês fazerem um exercício aí, né? Vocês aí na casa de vocês, que vão assistir essa palestra, tentem ler esse texto, né? Então, eu vou aqui, ó. Segundo um estudo de uma universidade, né, de Illinois, não importa a ordem na que as letras estão escritas, a única coisa importante é que a primeira e a última letra estejam escritas na posição correta. O resto podem estar totalmente mal e ainda poderá ler o texto sem problemas. Isso é porque não lemos cada letra por si mesma, e sim a palavra como um todo. E, pessoalmente, me parece incrível essa possibilidade. Olha o poder da nossa mente. Fez o exercício, você que está assistindo a palestra, de tentar ler, e você conseguiu ler antes que eu lesse? Você conseguiu acompanhar? Agora eu peço para vocês, leiam essa frase, né? Estão tocando na porta. A gente lê, estão tocando na porta. Você consegue ver alguma coisa estranha nessa frase? Você é capaz de visualizar o que está estranho aqui? De primeira, a gente não vê que existem dois na, né? Estão tocando na porta. Ninguém leu estão tocando na porta. Por quê? Porque a nossa mente é poderosa. Ela é capaz de nos dar mensagens positivas que incentivem a nossa vida, que nos motivam a ir adiante, que fazem com que a gente realmente empreenda com toda a força, com toda a energia que a gente tem, né? E tem outras forças que fazem com que a gente, né, nos limite. São aqueles modelos mentais, né, que dizem lá para a gente, você não pode, você não é capaz, isso não é para você, né? Eu vou falar de dois modelos mentais nessa palestra hoje, que eu quero trazer para vocês. O primeiro modelo mental é o modelo de vítima. E quando eu falo de vítima aqui, eu não estou falando daquela vítima que está sofrendo abuso, né? Que está sofrendo maltrato, não. Eu estou falando daquela vítima que se coloca, daquela pessoa que se coloca no papel de vítima, tá? Aquela que se coloca no papel de vítima. A gente já vai ver mais detalhadamente o que é isso, o que consiste, né, se colocar no papel de vítima. E a gente vai falar, né, da
do modelo mental de protagonista, porque se eu quero construir a vida, né, que eu sonho, eu preciso ser protagonista. Eu preciso ser protagonista. E aqui tem duas situações onde a gente normalmente assume o papel de vítima. A gente coloca o leite para ferver, né? Esquece, começamos a fazer outras coisas e, de repente, o leite derramou. E a gente diz, qual é a primeira mensagem que a gente diz? O leite derramou. Né? Ninguém fala, eu esqueci o leite no fogão e por isso ele derramou. Não, a gente simplesmente fala, o leite derramou. Ah, eu tiro uma nota baixa na prova, e o que a gente diz? A professora me deu nota baixa. A gente não diz, eu não estudei e tirei nota baixa. Né? A vítima, ela vai se colocando sempre nesse papel. Tudo aconteceu em função dos outros, as outras coisas, mas não dele mesmo. Ah, não foi ele o responsável. Na pandemia, né? Nesse período que a gente teve que ficar dentro de casa, sem poder sair, né? Todo mundo começa, nossa, a pandemia me engordou. Tá? A pandemia, e a gente colocou a culpa nos quilos a mais que a gente ganhou na pandemia, ela mesma. Mas a gente não lembra, né? Eu comi mais do que eu devia, eu não cuidei a minha alimentação, né? E aí, por isso, eu engordei, né? A outra situação, a gente sai, né? Um dia nubloso, hoje, ultimamente, vem chovendo muito no Brasil, né? Em certas regiões do Brasil, e a gente sai, não pensa que vai estar, o céu está lá cheio de nuvem, a gente sai e não leva o guarda-chuva, né? Ou a sombrinha, a gente não leva. E aí a gente diz, por que você está molhado? Ah, porque está chovendo. Ah, não foi porque eu esqueci de levar. Né? Então, olha só a nossa mentalidade de vítima nas respostas que a gente dá, para que as respostas daquilo que as pessoas perguntam para a gente. A gente chega atrasado no trabalho e a gente... Por que você está atrasado? E olha as desculpas, o trânsito, né? O trânsito, dependendo da cidade que você mora no Brasil, né? Ou em outro país que você mora e você está assistindo esse vídeo, essa palestra, o trânsito é realmente digamos, é cheio, é um desastre, dependendo das horas, é hora pico, então a gente chega tarde por causa do trânsito, né? Então, o papel de vítima, a vítima é aquela pessoa que vive na inocência, assume essa impotência, ela é vítima, as coisas acontecem com ela não faz nada, ela não fez nada, ela não é responsável. Tudo acontece na vida da pessoa que assume esse modelo mental, tá? São os outros, são as circunstâncias, são as situações da vida. Tá? Sempre eu destino, né, a minha resposta aos outros, eu não assumo a parte que me toque. Tá? Então, o que é ser vítima? Ser vítima é olhar aquela variável que a gente não controla, né? Porque na vida a gente não controla tudo, a gente não controla. Mas a gente olha aquela variável que a gente não controla, tá? E a gente diz, as coisas acontecem na nossa vida por isso. Né? As coisas acontecem, é tudo por culpa dos outros. Né? Eu não tenho nada a ver com isso, foram os outros, foi o leite, foi a professora, foi o trânsito, foi a pandemia, né? E eu não assumo realmente as rédeas da minha vida, eu não assumo. Tá? Esse é o modelo mental de vítima. Agora, vamos falar do modelo mental de protagonista. É quando eu assumo o comando da minha vida. Por quê? Porque eu tenho o poder, eu sou responsável. Por que eu sou responsável? Porque eu tenho a habilidade para responder. Eu posso escolher como eu vou responder frente às coisas que vão acontecendo na minha vida. Né? Uma situação clara é que a gente não controla tudo. E a pandemia trouxe essa mensagem para a gente, muito claramente.
Nós não somos capazes de controlar tudo que acontece na nossa vida. Nós não somos capazes. Então, eu, eu sou responsável, eu sou protagonista quando eu assumo, tá? Eu assumo a minha capacidade de dar respostas. Eu posso escolher como responder frente às coisas que vão me acontecendo na vida, tá? Então, ser protagonista é ser responsável, é ter a capacidade de responder, né? Então, de responder pelos meus atos e assumir as consequências e aprender com elas. Esse é ser protagonista na vida. Não quer dizer que eu sou protagonista, tudo vai sair certo, tudo vai resultar na vida da gente. Não, tá? Não. A gente vai acontecer coisas que a gente não controla, que a gente não tem capacidade de evitar, mas eu posso escolher como eu vou responder aquilo lá. Viktor Franklin, o criador da logoterapia, né, ele dizia que as pessoas, elas não conseguem controlar tudo que acontece na vida delas, mas a gente tem a capacidade, a gente tem a decisão última, que ele falava da liberdade interior, de responder frente às coisas que acontecem na gente. A gente não pode evitar que um ser amado morre ou que tem uma doença incurável, mas a atitude com a qual a gente vai viver essa situação está no nosso poder, na nossa liberdade. Nós podemos ele escolher como responder, ok? E aí vem, então, se eu quero saber qual é a vida que eu quero, eu preciso saber quais são os meus sonhos, né? E saber antes qual é o modelo mental que está governando a minha vida. Eu assumo a responsabilidade pelas coisas que acontecem na minha vida ou é tudo fruto das circunstâncias? Enquanto eu deixar tudo fruto das circunstâncias, eu não consigo modificar nada na minha vida. Eu só vou poder modificar alguma atitude que eu tenho, alguma situação que eu tenho, quando eu assumo a minha responsabilidade e sou protagonista, tá? Então, e para construir essa vida que eu quero, eu preciso saber quais são os meus sonhos. Um dos sonhos de muitas pessoas foi terminar uma universidade, né? Fazer uma pós-graduação, fazer um mestrado, né? Fazer um doutorado. Eu fiz pedagogia na Universidade Estadual de Maringá, e vivendo no Uruguai, eu vivi mais de 17 anos no Uruguai. Lá eu fiz o mestrado em educação em valores. Então, era um sonho de poder continuar estudando, de poder continuar me aprimorando como docente, né, como educadora de alma, porque eu me considero educadora de alma. Esse foi um dos sonhos que eu tinha. O outro sonho era ter uma casa própria, né? Eu voltei para o Brasil, e o ano passado, com a ajuda do meu pai e a minha irmã, nós concretizamos esse sonho de ter a nossa casa própria, né? Então, esse é um sonho de muitas pessoas, de ter, mas o que a gente está fazendo para construir isso? Outro é ter um carro. Durante muitos anos no Uruguai, eu fui juntando dinheiro, né? Eu tinha um envelope, lá vou contar para vocês, eu tinha um envelope, e eu ia guardando naquele envelope, não o que sobrava, não era o que sobrava, não. Por mês, eu guardava uma quantia, tá? Porque eu tinha um sonho de comprar um carro. 4 anos depois, eu fui lá e comprei um carro zero. Tá? Então, os sonhos podem se realizar se nós somos protagonistas e nós tomamos a atitude correta para fazer que esse sonho saia do papel. E o outro sonho, viajar. Eu pus Paris aqui, né? Mas podia ser outro país, a Capadócia. Eu tinha um sonho de ir a Machu Picchu, eu fui a Machu Picchu com uma amiga, né, em 2017. Então, quando a gente tem sonhos, a gente pode realizar. Mas o sonho, para que a gente quer essas coisas? Para que a gente quer ter uma casa própria? Para que a gente quer ter um curso universitário, um carro novo, viajar? Por quê? Essas coisas aqui que a gente quer
é justamente por quê? Porque a gente quer algo muito mais importante, que é a felicidade. Então, a gente quer todos esses, a gente tem esses sonhos, por quê? Porque a gente quer ser feliz. Nós queremos ser felizes, e por isso a gente quer essas coisas, porque a gente acredita que essas coisas vão trazer felicidade para a vida da gente. Então, aí vem a pergunta, né? A gente falou de modelos mentais, a gente falou dos sonhos, a gente viu se a gente está sendo protagonista ou se a gente está sendo vítima. Mas como é que eu faço para ser protagonista da minha própria história, da minha própria vida, né? É um processo. Ninguém nasce protagonista. A criança, quando nasce, ela precisa dos pais, né? Ela vai aprendendo as coisas por imitação. Ela vai vendo os outros e vai fazendo, né? Depois já ela vai para a escola e vai vendo outros. Aí na adolescência ela continua ainda imitando os amigos, aí ela vai se descobrindo o que ela gosta, o que ela faz que ela não gosta tanto, aí ela vai assumindo mais o protagonismo da vida dela, vai assumindo os valores que são dela, não só os valores que a família passou para ela, né? Então é fruto de um caminho, de um processo, tá? Ninguém nasce protagonista. E não se preocupe, se você ainda tem alguns aspectos da sua vida que você ainda não está sendo protagonista, tá? Porque você pode começar, a partir de hoje, deixar de ser vítima e começar a ser protagonista da sua própria história, da sua própria vida, ok? Então, uma das coisas fundamentais para a gente chegar a ser protagonista é trabalhar no autoconhecimento. Se eu não sei quem eu sou, se eu não sei quais são as coisas que eu gosto de fazer, quais são as coisas que me apaixonam, quais são as coisas que eu tenho de limitação, quais são as coisas que não me saem bem, né? Eu não vou conseguir dar o melhor de mim, eu não vou conseguir dar o melhor de mim. Então, é importante o autoconhecimento. Invista no seu autoconhecimento, saiba no que você é bom, mas também saiba quais são as tuas limitações, porque quando eu sei a minha limitação, eu posso agir sobre ela. Enquanto eu não sei, eu não posso, tá? Quando na minha adolescência eu era uma pessoa muito tímida, tá? Era muito tímida e houveram momentos da minha vida que eu fui vítima. Eu assumi o papel de vítima, tá? Seja, eu era muito tímida, eu não me aceitava, eu tinha problema de autoestima, e eu culpava os outros, né? Eram os outros que me faziam sentir assim. E eu permitia que os outros me tratassem mal. Até que eu disse aos 13 anos, eu lembro claramente, se eu não me amo, ninguém vai me amar. E aí, depois disso, começou uma outra Sandra, né? Eu aprendi a descobrir as coisas boas que eu tinha. Eu aprendi que dentro de mim existia uma líder, tá? Nata, que estava lá guardada, né? Escondida na minha autoestima baixa. Então, é importante o autoconhecimento. Depois, eu fui fazer o magistério e trabalhei um ano no colégio, onde eu estudei a vida toda. E foi um ano muito difícil, né? Quando a gente dá aula, primeiro ano, nossa, aos 19 anos, né? Toda uma experiência. E não foi um ano, foi um ano onde eu descobri coisas que eu não fiz corretamente, outras coisas que eu aprendi, que eu descobri, né? E no final do ano, a, a diretora da escola disse, né? Olha, você já teve um ano de experiência, agora você pode procurar trabalho em outro lugar. Nossa, essa situação foi muito difícil na minha vida. Eu culpei por muitos anos a supervisora, que ela tinha sido a culpada por eu ter perdido o trabalho, né? E eu assumi o papel de vítima. Eu não fui capaz de reconhecer certas limitações que eu tive no meu primeiro ano de experiência. Anos depois de fazer um processo, de ir perdoando, eu fui capaz de voltar no colégio e pedir desculpas, perdão àquela supervisora por eu ter colocado a culpa nela. Tá? E isso tudo foi um processo de autoconhecimento.
Outra coisa que é importante é descobrir o nosso Ikigai. O Ikigai vem do japonês e quer dizer o propósito da vida, tá? Então, se você não sabe qual é o seu propósito, busca lá, isso é importante. Quais são as coisas que te planificam, que te enchem, né? Através de uma experiência que eu tive, né? Que eu saí do país pela primeira vez aos 23 anos, eu fui descobrindo que a minha vocação era de ser educadora. Ainda que não fosse na escola formal, né? Toda a minha vida, eu trabalhei educando outras pessoas, né? Ajudando outras pessoas a se desenvolverem como pessoas. Então, eu descobri que a minha vocação era a vocação de educadora, a minha vocação era a vocação de serviço, né? De realmente me colocar ao serviço dos outros e ajudar as pessoas a descobrirem algo valiosas para as suas vidas. Isso marca a diferença na tua vida, porque vai ir marcando o rumo, né, para aquela vida que você quer construir. Então, se você ainda não sabe qual é o seu propósito de vida, toma um tempinho para você, busca ajuda e descubra, porque isso vai marcar a diferença mesmo. Depois disso é o planejamento. Se a gente não planeja as coisas, elas acontecem assim, tumultuada, a gente gasta tempo fazendo coisas sem propósito, a gente gasta energia em coisas que a gente podia ter delegado, né? Então, planeje as coisas que você vai fazer na vida, planeje seus horários, né? Estipule tempo para tudo e tempo para você mesma primeiro também, tá? E o outro é planejo e depois eu tenho que colocar em ação aquilo que eu planejei. Não adianta nada eu ter feito um excelente planejamento se ele não sair do papel, se ele não se transformar em ações concretas no nosso dia a dia. Porque essa vida que eu quero, ela não vai vir do nada, ela não vai sair do acaso, mas é preciso que eu realmente possa, né? Descobrir aquilo que eu estou querendo mostrar, né, para os outros. E aqui, então, empreender significa superar desafios, aprender coisas novas, ter e colocar em prática novas ideias em todos os campos da nossa vida, né? Então, quando eu estou à frente de um público, né, transmitindo algo para as pessoas, primeiro eu me coloco sempre como instrumento, né? Eu não sou a pessoa que sabe tudo, senão que eu sou um instrumento para ajudar as pessoas a descobrirem coisas valiosas na sua vida. Então, vou interromper aqui um momentinho só, essa gravação. Para você que está aí assistindo, pensa um pouquinho. Quais são as coisas, né? Como anda você com relação ao teu autoconhecimento, né? Você dedica tempo para se conhecer, você dedica tempo, né, para descobrir quais são aquelas coisas que te apaixonam, você dedica tempo para descobrir o teu propósito, você planeja aquilo que você vai fazer, e você coloca em prática. Toma esse tempinho, pensa aí, né? Porque isso é fundamental na nossa vida, é fundamental mesmo. E então cada um de nós pode ir descobrindo quais são as coisas que enchem a nossa vida, né, de propósito. Vou voltar lá na apresentação novamente, né? Aí para você que está aí assistindo, dê um tempinho para você pensar como é que você anda com o seu autoconhecimento, com o seu Ikigai, com o seu planejamento e com a sua ação para que você tenha a vida que você quer ter, ok? E nessa minha aventura de empreender, eu vou contar um pouquinho. Eu já contei para vocês, né, uma experiência da qual eu fui vítima. Eu assumi o papel de vítima, mas eu também sou protagonista. Eu sou coach desde 2018,
mas sou educadora de alma há mais de 30 anos, de vocação, né? De vocação e de profissão. Amo a educação, sou apaixonada pelo desenvolvimento humano, tudo aquilo que a gente pode fazer para ajudar as pessoas a fazerem transformações significativas nas suas vidas, para elas descobrirem, né, o para que viver, descobrir o seu ikigai. Também, como brasileira, adoro um bom café, e trabalhar com os adolescentes e com os jovens. Eu vejo essa juventude neles e amo essa possibilidade de estar ali acompanhando os jovens no seu processo, no seu descobrimento. Foram mais de 30 anos acompanhando jovens, né? Primeiro me acompanhando a mim mesma como jovem, junto com outros jovens, numa experiência pelo movimento latino-americano Viva la Gente, se chamava assim, depois passou a ser Viva la Gente, gente que avança, né? Gente que avança, e eu tive a possibilidade de estar em quase todos os países da América Latina, viajei com esse movimento durante 7 anos, e aí eu fui descobrindo a minha vocação, eu fui me descobrindo como pessoa, ajudou no meu autoconhecimento, né? E a ir descobrindo coisas valiosas. Depois fui morar no Uruguai, trabalhando na formação de jovens, né? E por isso eu coloquei aí que eu amo o espanhol, eu amo e trabalho com o espanhol também, né? E a viajar pela América Latina, e visitar os meus amigos desses tantos anos, né? Mais de 22 anos morando fora do Brasil. Aprendi a amar o Brasil também, a amar o meu ser brasileira, né? E que importante a gente ser protagonista na nossa história, na nossa vida. E em 2018 eu tive a possibilidade, né, de assumir esse protagonismo, né? O programa no qual eu trabalhava no Uruguai, ele teve que ser interrompido, ele não pôde continuar nesse programa que formava jovens, e a Sandra teve que tomar a decisão, né? Bem, o programa não continua, e eu continuo por ou não. E esse programa não continuou porque nós, os seres humanos que estávamos a cargo das organizações que levavam o programa adiante, não fomos capazes de resolver os problemas que a gente teve, né? Então, o ser humano, quando ele não é capaz de colocar os problemas sobre a mesa, de conversar, de chegar a um consenso, de tomar decisões em conjuntas, as coisas boas também podem acabar, né? Então, naquele momento, eu decidi, né, vou empreender e vou empreender no meu país. Volto para o meu país, volto para perto da minha família, né, para poder me redescobrir, né? Foi como que redescobrir novamente, me reinventar, né? E aí entrei nessa vida de empreendedora, abri a minha MEI em 2018, Sandra Lima Capacitação e Coach, e venho trabalhando desde então para ajudar as pessoas a serem mais protagonistas da sua vida, né? Então, se você quer saber, né, como ser protagonista da sua vida e você não sabe como, né, eu deixei aqui algumas dicas, né, o autoconhecimento, buscar o Ikigai, planejar e colocar em prática. Mas e se você precisa de ajuda, eu tenho um recadinho aqui para você. Eu preciso de um coach na minha vida? Você não precisa de um coach na sua vida. Se você está confortável onde está, você só precisa estar feliz. Agora, se você não está satisfeito com sua vida, sonhos, sua carreira ou com você mesmo, então você precisa sim
de um coach. Você precisa, se realmente quer transformar sua vida de uma forma que nem você acredita que seria possível. Mas saiba que todos os seus sonhos podem se realizar com as ferramentas certas. E eu estou aqui para te ensinar a usá-las e ser a protagonista da sua história. Muito bem. Então, o recado está, se você precisa de ajuda para chegar a ser a protagonista da sua vida, saiba que eu estou aqui à disposição, aí está o meu contato, o meu Instagram, e foi um prazer enorme estar aqui, participar desse congresso e fazer a diferença na vida de outras mulheres. Então, ajudar vocês a encontrar o propósito e a ser protagonista da sua história. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade, muito obrigado aos organizadores do Congresso por dar a possibilidade da gente estar aqui hoje compartilhando um pouco do conhecimento de cada uma de nós, né? Das nossas experiências de vidas, e que tudo isso possa ser realmente valioso na vida de outras mulheres. Um abraço enorme e muito carinho para cada uma de vocês. Então, estou aqui à disposição. Se você precisar de um coach, sabe que você pode contar comigo. Abraços.